país, como algumas regiões africanas, assolados pelo HIV, e circuncidar metade do grupo e deixar o outro sem, e ver a incidência do vírus diminuir. É disso que eu estou falando. De evidências que mostram que a prática em si não é danosa. Muito pelo contrário. Agora, é claro que é uma questão a se debater um bebezinho ao 8º dia ser exposto a isso. Não é? É claro que é. É claro que é uma questão a se debater. Porque se você não chegar à conclusão de que isso é salutar, então não deveria expor o bebê. Mas se você chegar à conclusão de que isso é salutar, então por que não fazê-lo? Porque a grande questão aqui é você discutir isso. O que você de fato está fazendo, não é? E qual o procedimento que está sendo feito. Agora, não é porque um Zé fez mal feito, o que ele devia ter feito bem feito, não é? Porque existem milhões de cirurgias feitas em adultos, por crianças e todo mundo, e muito bem feitas e muito mal feitas. Mas você não vai banir o processo porque alguém cometeu um equívoco estúpido. Você vai analisar o caso, ver o que foi que aconteceu de errado, para que aquilo não se repita. Então, eu acho Não, que a discussão... perfeito, Alberto. Só vamos voltar para o tema, porque essa aí só foi a pergunta do Superchat, eu li, mas está fugindo do tema aqui, né, galera? Gente, vamos tentar nos ater ao tema aqui da live hoje. Aí, Alberto, eu vi que você compartilhou a tela aqui, aí antes deixa eu só ler também o trecho mais famoso dessa passagem também, que é o seguinte, ó. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Novamente, nós temos o autor do Evangelho de Marcos, né, que não é Marcos, para quem não sabe, tá? Se tem gente ainda que está boiando ainda, Marcos não escreveu nada, isso aí foi atribuição, era tudo texto anônimo. E aí, esse autor, ele novamente mostra aí que ele está tentando, né, fazer um paralelismo com o personagem Jesus, citando o Velho Testamento toda hora. E essa é mais uma dessas passagens que a gente vê que é mais uma xerox mal feita do Velho Testamento. Então, quando a gente vai para o Velho Testamento, o que a gente tem aqui, o Alberto? Muito bem. Então, você nota, quer dizer, nós prestamos atenção no que lemos, né? Logo no começo da leitura. O que está escrito no começo? Lama natseach ayelet hashachar mizmor leDavid. Então, Lama natseach, para o líder, porque lá no templo tinha um cara que conduzia, que nem hoje na sinagoga tem um cara que conduz a reza. Lá no templo tinha um cara que conduzia o serviço. Né? Então, para esse cara aí, ele escreveu a música. Alayeleta Shahar, assim que amanhecer, tem que cantar essa música aí. Uma canção de Davi. Então, veja, não é uma profecia, é uma canção. Começa por aí, canção. Ih, rapaz, então já quebrou aí, né, Alberto? Então, calma aí, explica aqui pra galera, vamos lá. Então, ali, o pessoal fala que aquilo ali é uma profecia sobre Jesus. Então, já não é profecia, é isso? Não é profecia para começo de conversa. A grande questão é assim, quando esse tipo de argumento foi apresentado a israelitas nos séculos 3, 4, 5, 6, eles ficavam impressionados. Mas de onde vocês tiraram que música é profecia? Nós temos uma divisão das escrituras. Nós dividimos as escrituras em Torá, os 5 primeiros livros, né, as instruções, Torá quer dizer a instrução. Né? Nós dividimos em Neviim, os profetas. Na palavra Neviim, inclusive, é interessante, porque ela quer dizer os intérpretes. Esse que um Navi significa, um profeta, quer dizer um intérprete, né, do divino, como se fosse. Então, Neviim, intérpretes. Note o que está na seção Neviim. Quando você pega o texto da Bíblia hebraica e vai na seção profetas, o que tem lá? O que tem lá? Você tem o livro dos profetas. Mas você tem, por exemplo, o livro do Yehoshua, que é o livro do Josué. Mas esse livro não é da história, da conquista. Blá, blá, blá. E não, ele é um livro profético. Ele não é um livro de história. Você pega Shoftim, o livro dos juízes, que fala sobre os problemas de Israel, o círculo que eles erravam, voltavam. O que é isso? É um livro de história? Não, gente. Isso é um livro de profecia. Como nós sabemos? A linguagem é uma linguagem profética, não uma linguagem histórica. Mas tem o livro do Shmuel, que fala do Shmuel, o advento da monarquia, o rei Shaul e o rei Davi. Pois é, mas a história deles foi contada a partir da perspectiva do profeta.
Não a partir da perspectiva de um historiador que estivesse lá analisando de maneira neutra. Não. É uma profecia. O que nós podemos aprender disso? Melahim, o livro dos reis, que fala do Shlomo, o reinado dele. Então, é um livro profético, no sentido de dizer, não está falando de história. Ele está falando de quais foram as consequências das ações do Shlomo, boas e más, assim, assado, do ponto de vista do profeta que analisava a situação. Esses livros devem ser lidos com o mesmo cuidado que você lê Ishayahu, o Isaías, que você lê Roshea, né, o Oséias, que você lê Yehezkel. O mesmo cuidado. Esses livros são difíceis? Aqueles lá também são, porque eles não são livros de história. Agora, quando você vai para Tehilim, Mishle, Salmo, Provérbios, Iov, o livro do Iov, Ruth, Echá, que é o chamado livro de lamentações, Echá é o nome do livro, Shira Shirim, o livro do Cântico dos Cânticos, como eles dizem, e Kohelet, né, o meu favorito da Bíblia hebraica toda, o livro do Eclesiastes. Né? Esses livros são escrituras. Qual é a diferença de uma escritura para um livro de profeta? É muito simples. Havia uma escola de profetas, um legado, como eu falei. O Binei Neviim, poderíamos chamar de uma escolástica, de uma academia, como se fosse. Não usa esses termos pomposos para coisas tão antigas. Mas os rabinos da época do Talmud já utilizam, eles falam academia que havia na Babilônia. Academia é um modo de falar, era um quarto que eles sentavam lá para estudar, mas chama academia, entendeu? Então, da mesma forma que as escrituras, eles não foram construídos, os textos não foram reunidos, organizados e compostos dentro da escola dos profetas. Foram documentos feitos depois por redatores posteriores, por sofrim, pessoas que, na época antiga, eles são chamados de sofrim, porque eles contavam cada palavra hebraica num pergaminho. Lembra que nós falamos que não tem capítulo, Sim. versículo? Era muito difícil de memorizar esse negócio todo. Então o cara pegava um trecho e memorizava. Entendeu? Ele lia, que é mais ou menos o que acontece hoje, quando uma pessoa vai aprender a ler Torá hoje. Você tem que memorizar a passagem que você vai ler, porque na Torá não tem os sinais vocálicos para te indicar como pronuncia. Os textos originais mesmo não tem nada disso, esses auxílios que nós temos hoje. Então você tem que memorizar. Essa palavra está assim e ela se pronuncia tal. Essa palavra está assim e ela se pronuncia tal. Então os textos das Escrituras, eles são totalmente diferentes na sua linguagem dos textos proféticos. Por que eles são incluídos nas Escrituras como um todo? Na Bíblia hebraica como um todo? Porque as pessoas que os compuseram importam. As pessoas, o Davi era um grande estudioso de Torá, um grande estudioso da própria tradição, independente de tudo que aconteceu com ele. Os rabinos sabem separar política de tradição. Independente de ele ter sido um governante, mais ou menos, ele cometeu erros aqui e ali, o Shlomo também, tudo isso. Mas no que diz respeito ao desempenho do cara no estudo da tradição, ele era muito bom naquilo. E quando ele compôs esse livro, ele, na verdade, compôs 5 livros. O Tehilim, o livro de Salmos, não é um livro, que tem 150... Ele é 5 livros. E cada livro corresponde a um livro da Torá. Ele fazia poemas com o que ele aprendia quando estudava os textos da Torá. Então, quando ele estudou o Sefer Bereshit inteiro, ele fez os primeiros poemas do Tehilim. E aí o segundo, o livro 1, o livro 2, o livro 3 e assim por diante. Então, o que acontece? Quando você chega nesse texto do Ishayahu, e você vai... do Tehilim, você então está vendo uma canção que o Davi compôs. Ele diz no começo da canção, Eli, Eli, o El Sheli. El é o termo antigo, emprestado dos moabitas para se referir ao divino. El quer dizer força, força divina. Então, Eli, minha força, né, o divino que me dá força. Eli, Eli, lama azavtani. Ele falou no texto em hebraico. Lama, porque azavtani. Azav é jogar uma coisa fora, é largar para lá. Então, por que você me largou para lá? Lama azavtani. Agora, quem falou isso aí? Davi. Que momento da história de Davi você consegue lembrar que justifique isso? Um monte de momento.
O Shaul tenta matar ele, depois o filho dele tenta matar ele, depois a guerra contra os não sei quem, daqui a pouco invadem o território, ele vai lá no Talilão. Ele falou, oh, meu Deus do céu, pensei que a gente era amigo, poxa. Veja, a vida do Davi justifica o que ele está falando. Ele, lama zavtani, rehov mishuati divreigati. Você me abandonou, você está longe de me livrar, ele disse. Rehok mishuati. Você está longe de me livrar, você me largou para lá, cara. Divrei shagati. Eu estou aqui clamando na minha angústia e você não escuta o que eu falo. Perceba, é um poeta, entende? Expressando o seu... Ah, mas eu não acredito. Aí ele diz, Elohai. Não, tá bom, eu me irritei demais. Né? Aí ele fala de uma maneira mais carinhosa, Elohai. Né? Nossa, Elohim, por favor. Ikra Yoma Lota'ana. Eu chamo você de dia, você não fala nada. Falai Lalodomi ali. E de noite você não me diz nada também. Ou seja, eu clamo de dia e não tenho nenhuma visão a respeito. Eu clamo de noite também, não sonhei com nada. Perceba, é uma pessoa do período bíblico com angústia. Davi. Né? O